enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor, me transforma em ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Mãe de imensa bondade, me envolve em teu abraço de luz. Faz de mim o teu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta de toda dor, me transforma em ser de luz. Quero viver do teu amor. Liberta-me, liberta a minha fé. Sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. Uma boa noite a você que está sintonizando com o nosso canal, com a nossa página. A você, querido irmão, a você, minha querida irmã, a você, internauta que está nos visitando pela primeira vez, muita paz. Que essa paz do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja no coração de todos nós. Aqui estamos nos preparando
para mais um encontro com a luz do nosso Mestre, a luz, a energia, a proteção, o socorro, tudo o que nós necessitamos no sentido espiritual, a força necessária para prosseguirmos a nossa jornada, a nossa caminhada. Estamos felizes porque o culto do Evangelho no lar nos traz muita alegria de viver, nos traz muita confiança nas possibilidades de realização que temos por estarmos amparados, inspirados, orientados por esse que é o sol das almas. O divino amigo que a todo instante nos envolve com seu amor, procurando indicar o caminho, procurando nos resgatar da nossa ignorância, da nossa cegueira. E então, quando paramos para refletir sobre os ensinamentos dessas lições, estamos ganhando conhecimento, estamos aprendendo a abrir nossas almas aos recursos que a providência divina nos coloca à nossa frente, ao nosso alcance, nos convidando, nos incitando à prática do bem, à ação que irá nos libertar. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é um motivo de muita alegria nós podermos parar em alguns momentos para estudar, receber o nosso tratamento espiritual e divulgarmos essas lições que são lições de vida eterna. Lembrando que, se você desejar, pode colocar uma água bem próxima, num copo, numa jarra. Esta água receberá os componentes fluídicos que são ministrados pelos trabalhadores da seara de luz. Das esferas mais altas chegam até nós como acréscimo de misericórdia. Vamos fazer uma prece, elevando pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai amantíssimo, a Jesus, o Mestre, o médico, o grande amigo, a luz da humanidade. Senhor, estamos felizes por mais este momento de paz, mas este momento de conforto espiritual, aconchegados por essas energias que se derramam sobre nós, em nossos lares,
no nosso ambiente de trabalho, aqui onde nos encontramos, qualquer que seja a localização física, mas no âmbito espiritual, Senhor Jesus, estamos conectados, ligados intensamente ao Teu amor, porque Te buscamos através da Boa Nova, especialmente através da compreensão e do exercício, a prática dos Teus ensinamentos. Por isso nós Te pedimos que nos ajude em nossas imperfeições, em nossa fragilidade, em nossa cegueira, para nos aperfeiçoarmos e assim podermos ser instrumentos nas mãos da espiritualidade amiga, nas mãos dos Teus emissários. Obrigado, Senhor, que a Tua paz permaneça. Assim seja. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Reconhece-se o cristão pelas suas obras, no item 16. É Instruções dos Espíritos. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutem essa palavra do Mestre, todos vocês que rejeitam a doutrina espírita como se fosse uma obra do demônio. Abram seus ouvidos, pois o momento é de ouvir. Já chegou. Será que basta vestir uma batina para ser um fiel servidor? Basta dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e vocês os reconhecerão pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendam bem essas palavras. Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que deveriam se reunir em torno dessa árvore. Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida,
de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fizeram depois de muitos séculos atrás, sempre prega essas virtudes divinas. Ele procura disseminar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram adaptá-la às ideias deles, quiseram modelá-la segundo suas necessidades. Eles a cortaram, a reduziram e a mutilaram. Seus ramos estéreis não dão maus frutos, porque já não produzem mais frutos. O viajante sedento, que se detém sobre a sua sombra para procurar o fruto da esperança, que deveria lhe restabelecer a força e a coragem, só se depara com ramos áridos que pressentem a tempestade. Em vão, ele pede o fruto de vida à árvore da vida. Suas folhas ressecadas caem murchas. A mão do homem tanto as maltratou que elas se queimaram. Abram, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivem esta árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a tratá-la com amor, e vocês ainda irão vê-la dar frutos divinos em abundância. Conservem-na, tal como o Cristo a entregou para vocês. Não a mutilem. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não cortem seus ramos. Seus frutos benfazejos caem abundantemente para nutrir o viajor sedento que deseja alcançar seu destino. Não amontoem esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, pois assim não servirão a ninguém. Muitos são os chamados. É que há monopolizadores do pão da vida, como há os do pão material. Não se coloquem entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Então, vão buscar aqueles que estão sedentos e os conduzam para debaixo dos galhos da árvore e compartilhem com eles o abrigo que ela oferece a vocês. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus amigos, afastem-se daqueles que os chamam para lhes apresentar as sarças do caminho, e sigam aqueles que os conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos os abençoe. Que o Deus de luz os ilumine.
que a árvore da vida derrame sobre vocês seus frutos com abundância. Creiam e orem. Mensagem de Simeão, na cidade de Bordeaux, em 1863. É uma mensagem sempre atual. Nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, nós que fomos iluminados em nosso entendimento, nós que, na maioria das vezes, recitamos as passagens do Evangelho de Jesus, as frases maravilhosas, cheias de contentamento, cheias de esperança. Todos nós temos essa responsabilidade em nossas mãos. Assim como Jesus nos alerta numa de suas passagens. Olha, nós estamos fazendo uma observação daquilo que nós usamos da mensagem de Jesus, trazendo uma outra mensagem de Jesus. Observem bem o alcance, a profundidade dessas palavras. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Nós, como estudantes da doutrina espírita, nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, será que estaremos em paz com a nossa consciência? Quite para com as leis divinas? Somente por estarmos com todo o Novo Testamento gravado, memorizado em nós, na nossa mente? Será que nos basta somente termos cada detalhe dessas palavras, das parábolas, dos ensinos, dos exemplos de Jesus? Será que já estamos de bem com as leis divinas? Ou será que a nossa consciência está nos apontando algo mais? Lembrando também as palavras de Emmanuel: aquele que é conhecedor é devedor do ignorante. E então nós precisamos de refletir sobre aquilo que nós já conhecemos, porque muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. Mas também àquele que já foi dado ainda se dará ainda mais. Porque na busca, no exercício que nós teremos da prática dos ensinamentos, novos horizontes vão se abrir à nossa frente. Segundo as palavras de Jesus, àquele que já tem, mais se lhe dará. Porque nos tornamos dignos de receber essas graças. Porque estamos colocando esses recursos em trabalho em favor do próximo.
e então mais nós receberemos. Mas será que vai bastar para nós ter somente o conhecimento e ficarmos admirados, analisando o conteúdo, sem exercitar? Qual é o fruto que nós estamos oferecendo para a vida? A vida no sentido geral. A vida que Deus nos concede na nossa movimentação, nas nossas atividades, no meio onde nós estamos tendo a nossa relação com as outras pessoas. Quais são esses frutos? É o que nós precisamos de refletir, porque não é somente através de palavras. Dizer Senhor, Senhor, eu sou cristão, eu sou espírita. Eu estudei toda a base da codificação de Allan Kardec, da doutrina espírita, que Allan Kardec trouxe. Será que somente ter comigo gravado esse conhecimento vai satisfazer a minha consciência? Principalmente quando eu retornar à pátria espiritual? Porque se hoje a minha consciência está me apontando que eu estou deixando a desejar nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu testemunho de vida, nos meus exemplos, dentro do lar, no trabalho, na via pública, a minha consciência me acusa. Ué, mas você não aprendeu tal coisa com o Evangelho de Jesus? Você não aprendeu a perdoar com o Evangelho de Jesus? Ou melhor, você não foi informado sobre o perdão do Evangelho de Jesus? Jesus não nos pede para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Vez por outra vem esse pensamento, ou outros pensamentos, que a nossa consciência nos dá o alerta. E então, cada um de nós temos esse tribunal. Cada um de nós temos esse tribunal interior, no nosso mundo íntimo, que nós deveremos de ouvir. Porque se nós tentarmos abafar essa voz com alguma outra coisa, somente para não ter aquele desconforto de dar razão devido aos nossos atos, até mesmo aos nossos pensamentos, porque nós não queremos infligir uma regra de conduta para conosco mesmo, nessa autocrítica, nessa reforma íntima? Será que vai bastar para nós isso aí? E então, mais cedo ou mais tarde, essa voz se fará ouvir. Especialmente quando as leis divinas vão colocar diante de nós os resultados das nossas ações. Então, antes que essa cobrança das leis divinas nos chegue à nossa porta, vamos lembrar mais uma vez aquela frase que Emmanuel nos fala em uma de suas obras. Quando as leis divinas têm que chegar
uma cobrança a determinado devedor, mas encontra esse devedor com as mãos no trabalho em favor do próximo, manda os tribunais divinos que a dívida seja adiada indefinidamente. E então, gente, se as leis divinas vêm nos cobrar naquele momento, naquela hora que precisa ser expiada a nossa dívida, que nós promovemos no passado, e nós estamos em ação no bem em favor do próximo, a dívida vai ser adiada indefinidamente. Em outras palavras, o amor cobre a multidão de pecados, nas palavras de Pedro, o apóstolo. Olha então quantas lições nós estamos tendo, quanto esclarecimento nessas palavras desse Espírito, Simeão. Não se colhem uvas nos espinheiros. Precisamos de estar atentos, porque o que nós vamos oferecer deve estar impregnado com o sentimento cristão, fraterno, e que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Totalmente despido de interesses pessoais. O único interesse que nós devemos de ter nas nossas ações, no dia a dia, até mesmo nas tarefas do cotidiano, nos deveres a cumprir, o único objetivo nosso deve de ser realizar o melhor de nós em favor do próximo. Mesmo recebendo uma remuneração no nosso trabalho do dia a dia, mas o conteúdo, o teor daquele trabalho, daquela atividade, não é somente para nos beneficiar financeiramente, mas impregnar no nosso ambiente de trabalho a energia da fraternidade, da alegria de sermos seguidores do Evangelho de Jesus, nas pegadas do Mestre. E então, assim nós teremos junto de nós esses frutos em abundância, porque estaremos impregnados com essa energia maior que vem do nosso Pai Criador. Procuremos então refletir, meus irmãos e minhas irmãs, sobre esses ensinamentos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Vamos lembrar a frase que Allan Kardec nos traz para o nosso aprendizado da doutrina espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Fica aí para nós essas mensagens, essas palavras, para que nós possamos nos fortalecer, nos preparar, porque o momento em que a humanidade está vivenciando é um momento grave, é um momento decisivo para a família humana, para todos nós que somos
os habitantes do planeta Terra. E o cristão é a luz do mundo, é o sal da terra. De quem são essas palavras? De nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Gente, fica aí para nós esta mensagem e vamos confiar na nossa capacidade e vamos procurar também, segundo a frase de Kardec, esforçar para dominar em nós essas más inclinações que nós ainda trazemos. Todos nós somos imperfeitos, né? Estamos a caminho da perfeição. E agora nós vamos para o livro Segue-me. O livro Segue-me é de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, que trouxe também, através da psicografia de Chico Xavier, esse livro, mais esta obra, Segue-me. O título é Elogios e Críticas. Permite-me só fazer uma conferência aqui nos meus... Aqui está certo. Então vamos à leitura. Elogios e Críticas. Numa passagem do Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Comentário de Emmanuel. Se o sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que, desde muito, estaria reduzido a montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na Terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogios para trabalhar, e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir,
estamos longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e de elevação que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que nos clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem, originária e tão somente, de Deus. E então estamos vendo mais um incentivo na prática destes ensinamentos. Todos que fomos despertados por essas luzes da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, sempre poderemos contar com algumas críticas, com algumas falas levianas em relação ao que nós estamos oferecendo em favor do movimento espírita, em favor da divulgação do Evangelho. Todos nós estamos sujeitos a críticas e também a elogios. Porque quando surge algum resultado, muitas pessoas se sentem bem em nos incentivar. E muitas vezes o incentivo pode ser um meio de nós nos fortalecer para nos aprimorar. Mas nós temos que ter uma precaução. Primeiramente, vamos observar o que Emmanuel está dizendo aqui. Aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Porque nós precisamos de alguém para nos mostrar as nossas falhas, se nós não enxergamos. Nem sempre nós enxergamos os nossos erros, os nossos deslizes, a nossa imprevidência. Nem sempre. Somos imperfeitos. Então, muitos podem ser até mesmo nossos adversários. Mais uma vez, nós lembramos daqueles que nós temos como inimigos, como adversários. E os Espíritos nos aconselham: não desprezeis a palavra dos vossos adversários, a crítica dos vossos adversários. Porque muitas vezes essa crítica vai nos mostrar aquilo que nós precisamos de corrigir em nós mesmos. E se nós não temos nada a ver com aquela observação dos adversários, ou das pessoas, qualquer que seja, se a pessoa falou, enxergou, entendeu de uma forma equivocada, nós não temos nada a temer. Em muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós somos mal interpretados. Isso é do ser humano, tanto de quem está nos observando, com olhos de crítica, com olhos antifraternais. Isso faz parte da experiência nossa, como também da nossa parte, que nós estamos enxergando as coisas de uma forma, tentando fazer o melhor, mas de uma forma equivocada. É da nossa experiência. E então, quando chega uma verdade para nós, se nós estamos errados, precisamos de aceitar com resignação, como Emmanuel está dizendo.
aproveitai com resignação, porque isso vai ser benéfico para nós. Nós vamos evitar um período muito considerável na nossa marcha evolutiva, se nós aceitarmos com humildade. Puxa, eu não tinha parado para pensar nessa situação. Eu ainda não tinha enxergado esse ponto em mim, na minha forma de agir, nos meus hábitos. E então, quanta coisa nós vamos aproveitar quando usamos essa humildade. Realmente eu preciso de modificar isso em mim. Realmente isso está sendo prejudicial à minha pessoa e à pessoa do meu próximo. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. É o primeiro passo. E quando nós recebemos um elogio, aí então nós temos que ter a vigilância para não deixarmos a vaidade tomar conta de nós. Porque muitas vezes, quando somos bem-sucedidos, não é somente o nosso empenho, as nossas ações. Existe todo um trabalho da espiritualidade junto de nós para que aquela ação, para que aquele movimento seja bem aproveitado às outras pessoas. Para que a semente do amor, da fraternidade, a semente da boa nova seja cultivada naquele ambiente, com aquelas pessoas. E então não devemos nos vangloriar disso. Somos meros instrumentos, meros aprendizes e trabalhadores. É a oportunidade de nós neutralizar as ondas negativas que nós criamos no passado. As situações indevidas que nós carregamos na nossa bagagem e que nós precisamos corrigir. É através dessas obras. E então não temos que achar que somos mais importantes que os outros. Que sem nós o movimento espírita, o movimento da divulgação do Evangelho não estaria como está. Não é por aí. Não é? Vamos entender o que Emmanuel está dizendo e o que próprio Jesus nos fala no seu Evangelho. Que todas as nossas ações devem estar impregnadas com um sentimento de amor ao próximo, com humildade, com simplicidade, com ternura, porque assim estamos refletindo as energias e a luz que nos envolve, que vem do mais alto. Não é? Origina-se tão somente de Deus. Olha aí. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, fica para nós essas mensagens, essas luzes, e vamos sempre lembrar da espiritualidade. Nossos mentores, nossos anjos guardiães, que estão sempre procurando nos inspirar. Não estamos sozinhos. Porque muitas vezes eles enxergam e querem nos alertar sobre as nossas condições. Se nós estamos na sintonia dessas energias, dessa luz que vem do alto, seremos felizes,
na prática desses recursos, não é? E então é o que aprendemos com essas lições, com os ensinamentos de Jesus. É assim? E nós então vamos aproveitar agora essas energias que estão nos envolvendo. Essa luz do Divino Mestre, para que nós possamos irradiar, refletir para outras pessoas, outros espíritos encarnados e desencarnados. O benefício que recebemos, o benefício que nos envolve agora. Vamos lembrar das pessoas que nós queremos auxiliar. Seja qual for a situação, Jesus tem a solução. A providência divina sabe de cada detalhe das nossas existências, das nossas necessidades, das nossas dores, dos nossos anseios. E agora que nós, por essa energia que nos envolve, estamos confortados, vamos favorecer a esses irmãos que ainda estão vacilantes, que estão fragilizados por alguma situação de prova, de dor, de constrangimento que seja. Vamos elevar nossos pensamentos para que os bons espíritos encontrem o ambiente favorável, utilizando-se dessas energias, essas vibrações, esses fluidos que nós trazemos conosco, porque estamos ligados ao corpo físico. Fluidos que vão ser associados com as energias sublimes do plano superior, para servir de veículo ao trabalho que é realizado no socorro aos necessitados. Os que estão hospitalizados, os que estão nas mesas de cirurgias, os que estão ansiosos para receber um tratamento no pronto-socorro, muitos estão desesperados. Que a energia da paz e da esperança, da confiança possa ser direcionada. E os bons espíritos que sabem a melhor forma de impregnar essas energias benéficas realizam o trabalho necessário. Também aquele ambiente das clínicas de tratamento psiquiátrico. Irmãos com as mentes desequilibradas, obsidiados, subjugados por outros irmãos doentes também
doentes da alma, hospícios, manicômios, sanatórios. E mentalizando nosso divino mestre, o médico, Jesus. Percebendo as energias juntamente com as luzes que se irradiam para ser absorvida nesses ambientes de dor, de desconforto, e os mensageiros do Cristo, levando a paz e a esperança com a sua presença, com as inspirações, com as orientações através da intuição, da inspiração, aliviando e confortando corações. Senhor Jesus, nesses momentos, que esta luz ilumine as trevas da ignorância dos teus servos. Que esta paz possa encontrar campo favorável em nossos corações para renovar-nos as forças, a coragem, a determinação na prática daquilo que temos aprendido com a boa nova. Senhor, envolve esses irmãos, as equipes de socorro espiritual e as equipes de médicos encarnados, enfermeiros, na tua bênção, na tua luz. E mesmo que os nossos irmãos estejam em seus lares, em seus leitos de provações, não estão desamparados. Teus missionários lá estão, Senhor. Por isso, a nossa certeza, a nossa alegria em poder compartilhar ao sentir essa energia confortante ou reconfortante da tua presença, do teu olhar compassivo que conhece as nossas misérias. Senhor, pelos irmãos nos asilos, pelas crianças nos orfanatos e creches, por aqueles nas penitenciárias e presídios, pedimos a tua bênção, a tua luz, a tua proteção. Sabemos que também
existem legiões de trabalhadores na tua seara, amparando a todos. Por isso, que as energias possam ser direcionadas a todos eles. Senhor, nós queremos lembrar da nossa pátria querida, confiantes nos desígnios do nosso Pai, conhecedores da nossa responsabilidade na pátria do Evangelho. Que essas energias possam chegar a todos os lares, a todas as famílias, em especial aos teus missionários encarnados, que tanto sacrifício fazem para manter o bom ânimo, as atitudes coerentes com as leis, especialmente as leis divinas, as leis imperecíveis, as leis irrevogáveis. Envolve esses missionários, Senhor, teus representantes aqui na terra. E a nossa gratidão a todos eles, assim como agradecemos os testemunhos dos verdadeiros cristãos, que nos ajudam a manter o ânimo, a coragem, a perseverança no bem. Senhor, a todas as nações, a todos os responsáveis na direção desses povos, também essas energias de paz e de luz, a energia do amor que tudo supera, que vence a maldade, a luz que dissipa as trevas, porque vem da fonte inesgotável do teu coração, da fonte criadora do nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor. E nós finalizamos nossas vibrações te pedindo pelas nossas famílias, nossos entes amados. Muita luz nos corações, nos pensamentos e nos passos de cada um deles. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos chegando ao fim com muita gratidão. A Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos assistem e a vocês que nos acompanham, formando essa corrente fraternal, essa corrente do amor, da caridade, em nome do nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Rede Vivo. Fiquem com Deus. Gratidão a todos.